E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que ultimamente tem se falado muito e nós precisamos de ter essa percepção, digamos que espiritual, das invenções tecnológicas. E uma das coisas que de facto eu admiro no Pastor Canaã é essa capacidade de poder ampliar a nossa visão, não apenas vendo as coisas inventadas, não apenas vendo as novas tecnologias na vertente tecnológica apenas, porém fazendo uma ligação com o mundo espiritual. E o assunto que nós vamos falar é o metaverso. E, de facto, eu já vi muitos vídeos na internet sobre o metaverso, sobre tendências tecnológicas, de negócios, o que vai mudar o metaverso. Porém, eu vi que faltou muito nesses vídeos, porque eu não vi nenhum vídeo que interligasse o metaverso com o mundo espiritual, o lado espiritual existente nessa invenção do metaverso. Então, nós vamos começar com uma definição que eu encontrei no Wikipedia, e eu acho que é uma definição que espelha muito bem o conceito do metaverso. Metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma da realidade virtual, realidade aumentada e internet. Então, esta é uma das definições que eu encontrei no que concerne a metaverso. De uma forma, digamos que introdutória, o que é que o pastor tem a dizer sobre isto? Sobre este avanço tecnológico? Amém. Em primeiro lugar, honras e glórias a Deus por Deus ter este irmão tão querido à frente do Cine TV Jerusalém, que é o nosso servo Deus Fernando Capan, ministro do Evangelho, e porque realmente este Cine TV é espiritual, é um Cine TV que nasce de essência bíblica da palavra e que tem sempre como objetivo informar o povo cristão, sobretudo, e ao dar informação e definição das coisas com base na Sagrada Escritura, poder alcançar aqueles que ainda não são cristãos, quer dizer que é um Cine TV que está a serviço do Evangelho e salvação dos homens. Entrando diretamente neste assunto e com o tema que temos, que é o metaverso, é uma definição científica, tecnológica, ou até certo ponto podemos dizer acadêmica. Sim. Mas deixa dizer que do ponto de vista, não meu, mas da Sagrada Escritura, espiritualmente falando, o que Deus nos quer dar a conhecer com relação a estas ciências da comunicação e tecnologicamente falando, a Bíblia tem uma definição para isso. A Bíblia tem um termo próprio e adequado para isto. O metaverso, em primeiro lugar, é dicotomia da palavra meta e física, que quero dizer, a palavra vem da metafísica, em primeiro lugar. E o que é metafísica? Claro, metafísica, sabemos que do grego meta significa mudança, ou mudar, ou passar por outro lado, atravessar, ir além. Do grego meta. Então, metafísica quer dizer mudança de sítios, vamos dizer assim. Sítios, fisicamente falando, o mundo em que estamos, conhecido pelos homens, é um mundo físico. Mas nós não ficamos por este mundo. A própria Bíblia nos diz dos outros planetas e dos outros mundos. Logo, a palavra define mudança de mundos, o metaversos, versos que vêm de universo, que quer dizer que todos nós passamos por uma universidade, mas numa universidade, a universidade é a união de vários mundos ou planetas.
como podíamos chamar, uniplanetas, quer dizer, juntar todos os planetas e torná-los um todo só. Assim, metaversos, quer dizer, metos propriamente também significa um lado, apenas um lado. Mas aqui estamos a falar de universo, ou metaverso, que quer dizer vários mundos integrados de uma forma unificada. Então, metaversos já está-nos a fazer entender que é a mudança que eles pretendem do mundo para outro mundo, de uma realidade planetária para outra realidade, ou para outras realidades ainda não conhecidas do ponto de vista geral, quer dizer, em que todas as pessoas tenham conhecido, como já conhecemos todos que nascem neste mundo, acabam por conhecer este mundo. Então, é como também dizer metaverso, é como dizer união das nações, quer dizer, cada nação é separado, mas unirem-se e torna-se a união das nações. Nações Unidas. Nações Unidas. E o conceito do metaverso, também numa definição dada oficialmente pelo próprio Zuckerberg, para quem não sabe, o Facebook, não é? Alterou seu nome para metaverso, não é? É um novo nome. E eles, de uma forma simplificada, é ir além do universo. Ir além do universo. Do universo conhecido. Sim, o universo conhecido, exato. Que é o mundo que nós conhecemos. Exato. E propriamente um novo mundo, vamos assim chamar, onde pode-se fazer aquilo que no mundo atual não é possível. Estamos limitados. Exatamente. De uma forma física gravital. Sim. Existem as limitações que nós temos no mundo físico neste novo mundo, nesse metaverso, já não existem essas limitações. Pastor, uma das coisas que eu acho por vezes preocupante, e falando de uma forma, me incluindo na multidão, vou assim dizer, é exatamente essa incapacidade de olhar para este outro lado bíblico das, entre aspas, soluções que são apresentadas. Já que, obviamente, toda a gente acha maravilhosa essa invenção do metaverso. Quais são os perigos que podem acarretar? Gravíssimos. É uma ciência, ou são ciências, até deixa gravíssimos, pelo menos, começando ainda, não deixa de ser mais um instrumento da internet. Logo, a internet, nós sabemos que net é uma conexão. Net é um link, é uma ligação para outras coisas, ou outros universos. Então estamos a falar internet. Logo, a internet começa primeiro da cibernética. A internet é o que toda a gente agora conhece, o nome, que agora, mas antes falava-se mais da cibernética. A palavra ciber vem do grego kuber. Então, ciber, kuber, que traduzido para o português estamos a falar cobertura cibernética. Quer dizer que é navegação por mundos cobertos. Navegar por mundos ou planetas cobertos. Quer dizer, desconhecidos. Que tem aquelas pessoas que têm a arte de passar deste mundo visível para o mundo invisível, onde determinadas coisas são possíveis, como disse aqui o nosso amigo Capan, onde certas coisas são possíveis que aqui no mundo visível, no mundo vital, é impossível. Sim. Então, segundo a pergunta do nosso amigo Capan, os perigos desta ciência devem ser denunciados.
O povo cristão, sobretudo dirigimos esta palavra para o povo cristão, ouçam bem a voz de Deus através dos servos que não tenham nenhum receio em expor e denunciar os perigos da falsamente chamada ciência, como diz, já mesmo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 e 21, aí está Deus a chamar esta ciência de falsa. Falsa por quê? Por que é falsa? Porque é uma ciência que não é autorizada por Deus. É uma ciência que não é autorizada por Deus. Deus não autoriza nenhum homem a atravessar os mundos. Logo, ela é proibida. Qualquer coisa na vida que nos é proibida e que nós fazemos a revelia, passa a ser falso. Passa a ser falso. Introduzir um material, vamos supor, introduzir um medicamento, atravessar fronteiras, quebrando com leis estipuladas e fazer passá-la para um outro país, o medicamento pode ser verdadeiro, mas a forma como ele chega é falso. A forma como ele chega é falso, é proibido, logo é condenável. Logo é condenável. Vejamos que Moisés faz um milagre e também Jannes e Jambres fazem o mesmo milagre. Sim. Fazem também, é o mesmo milagre? Não. Não é o mesmo milagre. As coisas podem ter aparências, mas o serem aparentes não significa dizer que são iguais, que sejam da mesma fonte. Não quer dizer que sejam da mesma fonte. Por isso é que vemos que a serpente de Moisés tragou a serpente falsa, feita de uma forma não autorizada pelo Senhor dos Senhores, que é Deus. Logo, este metaverso tem as suas tem os seus perigos. Tem os seus perigos. E querendo aproveitar o tempo que nos dá o Cine TV, nós temos que ir diretamente aos termos. Vocês conhecem os termos, por exemplo, nas ciências ocultas, fala-se dos gurus. Um guru, vamos dizer, é um feiticeiro. É uma pessoa que tem a ciência de chamar determinadas coisas ou de inventar, que a palavra inventar significa também descobrir. Descobrir formas ilusórias de atrair os sentidos das pessoas. Isso é uma ilusão. Porque é aquilo que não vem de Deus, ou que é proibido. Então nós encontramos em Romanos 4,17 que Deus diz que Ele chama as coisas que não são, Ele chama as coisas que não são como se fossem. Logo também em Hebreus 11:3 diz que, por forma do que aquilo que se vê, eu até gostaria ainda de dizer, porque eu estou a falar e não quero perder o tempo de estarem a abrir a Bíblia, mas alguém pode fazer isso, abrir para ganharmos o tempo, para desmascararmos essa tal ciência dessas, vamos dizer, dessas internets e destas cibernéticas e tudo mais. Olha, aparentemente é tudo bom, é muito bonito, todos nós, de uma ou de outra maneira, fazemos uso de certas ferramentas dessas ciências, mas de uma forma não ignorante. Qual é a passagem, pastor? Hebreus 11, o versículo 3. Sim, aqui diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Cuidado, olha aí, está a dizer os mundos. Os mundos. Os mundos, não está a dizer o mundo, os mundos. Os mundos é o tal universo. E no outro termo, planetas. Eu gostaria que o Fernando nos abrisse, o ministro Fernando nos abrisse também em segunda de Reis 23, se não me estou.
Segunda de Reis 23. Sim. Sim, versículo. Versículo 5. Diz o seguinte: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Estamos a ver que para a palavra mundo ou versos nós encontramos até a própria Bíblia dar definições. Quer dizer que o termo planeta não é um termo ausente na Bíblia. Mundos. Então, desde o princípio, Deus dera poderes a Adão, o primeiro homem, enquanto santo, enquanto purificado. Deus deu poderes a Adão de governar a terra, este mundo. Mas em momento algum Deus deu a Adão o poder de ir além deste mundo.